A paz do Senhor a todos, eu sou o presbítero Ronaldo e nesse vídeo trago o resumo da 9ª lição da Escola Bíblica Dominical, revista CPAD Lição dos Adultos, que tem como base o tema Paulo e sua dedicação aos vocacionados, ou seja, aqueles que Deus escolhe de seu povo para servir na obra do Senhor. Essa preocupação se reflete nas advertências e sugestões feitas pelo próprio apóstolo em suas cartas. Dessa forma, o apóstolo traça o quadro daqueles que desejam servir na casa de Deus deve alcançar. Além de pregar, plantar igrejas e formar discípulos, o apóstolo dos gentios se dedicava ao máximo aos novos obreiros. É comovente como ele trata os novos obreiros como Timóteo e Tito em suas cartas pastorais. O Espírito Santo inspirou o apóstolo a escrever essa preocupação em suas cartas para que essa preocupação também pudesse ser aplicada aos líderes modernos. Formar novos líderes e cuidar deles são responsabilidades dos líderes veteranos. A vida e o ministério de Paulo nos mostram que esse zelo é um aspecto importante da liderança sábia. Antes de passar para o resumo do primeiro tópico, quero te convidar a verificar se você já é um inscrito no canal. Caso não seja, conto com a sua inscrição, com o seu like e comentário no vídeo. Dessa forma, você diz para o algoritmo do YouTube que nosso conteúdo tem relevância, fazendo com que o YouTube entregue nosso vídeo para mais pessoas. Assim, alcançamos vidas com a inerrante palavra de Deus. Amém? Nesse sentido, o primeiro tópico aponta a cidade de Éfeso como ponto de partida dos vocacionados. A história da igreja mostra que daí se desenvolveram grandes obreiros na seara do Senhor. A despedida afetuosa de Paulo aos anciões em Éfeso mostra o quanto os efésios reconheciam o cuidado de Paulo. Não é por acaso que a igreja em Éfeso é conhecida como uma igreja que se destacava em seu zelo doutrinário. Em outras palavras, seus obreiros são bem treinados para a realização da obra. Para sinalizar o legado doutrinário de Paulo aos novos líderes, o segundo tópico destaca a advertência de Paulo a respeito dos judaizantes e gnósticos com relação à saúde espiritual da igreja. Ao longo de seu ministério, o apóstolo mostrou quão inconsistentes com a mensagem pura do evangelho eram os ensinos dos judaizantes e gnósticos. O legado de Paulo nos mostra que a salvação é pela graça de Deus, a advertência contra os judaizantes, mas essa graça não pode ser banalizada ou profanada, a advertência contra os gnósticos. O terceiro tópico convida os líderes a prestarem atenção ao desprendimento material dos obreiros para fazer a obra de Deus, aos cuidados pessoais dos obreiros e à ameaça de lobos selvagens. O apóstolo ensinou esta virtude de trabalhar na obra de Deus, na vida e ministério dos gentios. Devemos aprender e nos contentar com o que Deus nos deu. Precisamos mostrar nossa aprovação a Deus. Temos a responsabilidade de agir com prudência em relação aos falsos obreiros. Há muitos entre nós que se sentem vocacionados por Deus para uma obra. O ministério de Paulo nos ensina que a igreja local, por meio de seus líderes mais maduros, deve cuidar dessas novas vocações com zelo e cuidado. Não se pode deixar essa chama se apagar. Que Deus em Cristo te abençoe e até o nosso próximo vídeo, se o Senhor nos permitir. Até mais, nos ver.